Está no ar o programa Passeando pela Bíblia, com o pastor Jorge Luiz. Gênesis 12, versos 1, 2 e 3, e depois nós vamos fazer a leitura do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós passeamos aí até Gênesis 11 nessas últimas quartas-feiras, né? E agora nós vamos dar continuidade aqui a partir de Gênesis 12. O tema para a mensagem desta noite, para a nossa reflexão é: o que há de intrigante? O que há de intrigante entre Abraão e toda a humanidade? O que há de intrigante entre Abraão e toda a humanidade? Meus irmãos, os primeiros 11 capítulos de Gênesis contam o início da história da criação da raça humana. Ou melhor, Gênesis de 1 a 11 fala sobre o início de todas as coisas. Mas quando nós chegamos em Gênesis 12, começando aqui em Gênesis 12, a Bíblia vai definir uma estrada, um caminho um pouco diferente. Porque a partir de agora, a Bíblia vai relatar a escolha de Deus por um homem, para que por meio desse homem, Deus pudesse colocar, ou melhor, Deus pudesse dar continuidade ao seu plano de salvação para a raça humana. Então, de Gênesis de 1 a 11, nós lemos, aprendemos, demos uma passada aqui sobre a criação e a criação da raça humana. Falamos sobre muitos aspectos da criação, falamos da rebeldia do homem, falamos do amor de Deus, e agora, a partir de Gênesis 12, nós vamos ver o que Deus vai fazer por meio de um homem qual ele escolheu. Esse homem era Abraão. E todos os seus descendentes. Os descendentes de Abraão são aqueles os quais Deus escolheu promover, a salvação para a humanidade. Só que Deus vai falar sobre um povo e não de um outro povo que vem de Abraão. Então nós sabemos que de Abraão vem a nação árabe e a nação de Israel. Ismael e os seus descendentes, e Isaac e os seus descendentes. Porém, a promessa de Deus por meio de Abraão envolvia uma mulher chamada Sara. E Deus diz para Abraão que ia formar de Abraão uma grande nação. Como Sara não podia ter filho, Sara vai dizer para Abraão: Abraão, vai lá com a concubina, lá com a nossa, vai lá até, faz um filho com Agar. Teve um filho com Agar chamado Ismael, porém não era o projeto de Deus que a descendência e todas as bênçãos para todas as nações da terra viesse por Ismael, mas por Isaac. E aí começa toda a trama. Meus irmãos, o restante, a partir do capítulo 12, os outros 905 capítulos que compõem todo o Antigo Testamento traça a história dessa família. Você vai pegar agora, a partir de Gênesis 12 até Malaquias, você vai ver
tudo que envolve essa nação, esse povo, o povo de Deus. Tudo que Deus fez por meio dela. Por meio dos descendentes de Abraão, Deus se revelou. Por meio dos descendentes de Abraão, Deus decidiu lidar com o pecado e por meio disso, Deus decidiu reabrir o caminho para um relacionamento pessoal com Ele. Entende isso? A partir de Gênesis 12. E eu tenho aqui um resumo bem bacana para vocês. Irmãos, pegando a linha do tempo, antes de Cristo, Abraão, ele nasce por volta do ano 2100 antes de Cristo. Então, de Abraão até Cristo, é mais ou menos o que nós estamos hoje, né? De Cristo até hoje. 2000 anos. Depois, Abraão, no ano de 2090, entra em Canaã. 2065 a.C. nasce Isaac. 2005 a.C. nasce Jacó. 2005 a.C. nasce José. 1915, né, antes de Cristo, nasce José. 1898 a.C. vai nascer José, ou melhor, José, que nasceu em 1915. Décadas depois ele é vendido como escravo, em 1898 a.C. Em 1885 a.C., José se torna ministro do Egito. E aí, em 1860 a.C., Jacó e sua família se mudam para o Egito. Irmãos, nós sabemos que Deus, em um determinado momento da vida de Jacó, quando ele luta com aquele anjo, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel vem da família de Abraão, que é pai de Isaac. Isaac, que é pai de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Se você pegar a Bíblia, você vai ver, a partir do capítulo 12, meus irmãos, até o capítulo 25, você vai ler sobre a história de Abraão. Do capítulo 12 até o capítulo 25 de Gênesis, você lê sobre a história de Abraão. E do capítulo 21 até o capítulo 26, você vai ver Jacó sendo introduzido. Ou melhor, do capítulo 21 até o capítulo 26, você vai ver Isaac aparecendo ali. Até o capítulo 26. E do capítulo 25 a 50, você vai ver Jacó. E do 27, ou melhor, e do 27 a 50, você também vai ver a história de José. Então você vai ver que se entrelaçam, né? Por exemplo, olha, Abraão vai ser mencionado até o capítulo 25. Só que desde o capítulo 21 já começa a aparecer Isaac na história. Abraão vai até o 25. Só que Isaac só vai até o 26, a história de Isaac. E Jacó começa a aparecer já no 25. Praticamente junto com o fim de Abraão. E assim segue, tá bom? Então, você vai ver de 12 até 50 a história dessa família. Tudo que vai acontecer de Gênesis capítulo 12 até 50, você vai ver a descendência ali de Abraão. Então Deus vai dizer o que para Abraão? Eu escolhi você. Eu escolhi você. Quando Deus falou com Abraão, Abraão vivia na cidade que era muito rica na sua época. Só que aquela cidade em que Abraão vivia também era muito rica em religiosidade. Havia muitos deuses ali, havia muitas religiões. Era uma cidade muito idólatra. Então Deus vai dizer, sai dessa terra, sai dessa terra. A cidade era a cidade de Ur dos caldeus. Abraão, então, o que ele fez? Ele foi pego por Deus como um robozinho, como uma marionete, e não teve opção de escolha, e simplesmente obedeceu cegamente Deus, dizendo assim, olha, eu não tenho como resistir ao chamado de Deus. Não, ele podia decidir não ir, mas ele decidiu obedecer. Nós podemos decidir se nós queremos obedecer ou não. Então Abraão opta por seguir ao Senhor. Só que você vai ver entre as histórias de Abraão situações muito complicadas onde ele mostra a sua incredulidade em várias circunstâncias. É como se fôssemos nós, né? Até que Deus diz assim, olha, seu nome vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Mais tarde, então, o seu nome, né, passa a ser, ao invés de Abrão,
Abraão. É interessante que quando a gente olha para o relacionamento de Abraão com Deus, você vai perceber que todo esse relacionamento de Abraão com Deus vai estabelecer o curso da Bíblia em dois sentidos importantes, dois sentidos vitais. Então preste atenção. A relação que Deus e Abraão tinha vai estabelecer para nós e para toda a humanidade dois sentidos. É interessante isso. Todo relacionamento é pautado por esses dois pontos. Primeiro, a aliança que Deus faz, e segundo, a fé desse com quem Deus faz aliança. E é sempre assim. Deus, ele faz um pacto conosco, e esse pacto vai envolver uma atitude nossa. Deus, ele estabelece os padrões, ele estabelece os parâmetros. Deus, ele faz um vínculo, ele cria um vínculo com a humanidade que decide, então, se submeter a esse vínculo. Percebe que isso daí é regra geral para todas as coisas? Deus, ele fez aliança com Abraão, mas para que essa aliança pudesse ser estabelecida de fato, Abraão deveria de alguma forma ter aceitado essa aliança, pela fé. Deus faz a promessa dele na aliança com Abraão, ele faz várias promessas, e essas promessas vão definir o plano de Deus para a salvação. Tudo que Deus fez de promessa está por trás o plano dele para a salvação. E que no decorrer da história da humanidade, quando os anos vão passando, as décadas vão passando, tudo vai acontecendo na Bíblia e isso vai ficando cada vez mais claro aos nossos olhos. É assim que Deus se revela para nós, de uma maneira progressiva. À medida que o Antigo Testamento se desenrola, maior fica a clareza para entendermos o projeto de Deus para nós. E o segundo ponto, então, Deus faz uma aliança, mas exige do homem fé. A fé de Abraão em Deus, ela vai ser apresentada como o segredo para um relacionamento pessoal com o Criador, com o Senhor. As histórias sobre Abraão, de Gênesis 2 até Gênesis 12 até Gênesis 25, vai mostrar, é um retrato do homem que foi falho, assim como eu e você somos, mas que apesar das suas falhas, confiava nas promessas de Deus. Eu sou falho, você é falho, mas o que nos torna semelhantes a Abraão, o que nos faz filhos de Abraão, é a nossa fé, não é? Porque nem todo israelita é filho de Abraão. Não é isso que Jesus vai falar? Mas aqueles que pela fé. Então todos aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus Cristo podem ser chamados de filhos na fé de Abraão. Apesar de nós muitas vezes errarmos, ainda assim nós cremos nas promessas de Deus. Você crê ou não? Eu creio. Irmãos, em Gênesis 12, Deus vai aparecer para Abraão. Então, como nós falamos, ele vai fazer uma série de promessas. O que isso? Qual o nome que é dado para isso? Nós chamamos isso de aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Noé, e agora Deus faz uma aliança com Abraão. Qual a aliança que Deus fez com Noé? Lembra que nós falamos? Deus destrói toda a raça humana, mantém uma família a salvo, e ele faz uma aliança com Noé. E ele vai dizer para Noé, todas as vezes que você olhar para o céu e vir o quê? Aquele arco, lembre-se da aliança que eu fiz com você, com toda a humanidade. Nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. Vou destruir a humanidade com dilúvio. E agora Deus está fazendo uma aliança com Abraão. De ti serão benditas todas as nações da terra, não é? E Abraão, ele responde positivamente essa aliança quando ele decide obedecer a Deus. Deus manda ele sair da sua terra. Então, Abraão, ao deixar sua terra natal como Deus ordenou,
e ir para uma terra que Deus lhe mostrou, Abraão responde positivamente à aliança que Deus fez com ele. Então Deus diz assim: olha, eu vou fazer uma aliança com você. E Abraão, ao invés de se recusar, virar as costas para Deus, Abraão fala assim: ok, eu recebo, eu aceito a aliança que o Senhor vai fazer comigo. Prova disso é o fato de que eu vou obedecer o Senhor a partir de agora. Estou saindo da minha terra, da minha parentela, sem saber para onde o Senhor vai me mandar, eu estou indo. Não foi assim? Aí Deus mostrou para ele a terra. A terra é a terra que Israel está hoje lá. Foi para essa terra que Deus mandou Abraão. Irmãos, as promessas da aliança que Deus fez a Abraão são compromissos que Deus fez, que nós podemos chamar de promessas incondicionais. O que são promessas incondicionais? Quando Deus diz que nós, ao recebermos a salvação, nós recebemos a salvação eterna pela fé, quando ele vai dizer assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa salvação, em várias partes da Bíblia, chama de salvação eterna, não é? É eterna porque é a aliança que Deus fez, é uma promessa que Deus fez de nos salvar eternamente quando nós depositarmos a nossa fé em Cristo. É uma aliança incondicional. Quando nós somos salvos, é uma promessa. Existe uma condição, claro. Por exemplo, qual é a condição? A fé. Mas isso não depende de nós. Tanto é que, uma vez que você é salvo, quando você escorrega, quando você tropeça ou quando você peca contra Deus, como essa aliança de salvação, como essa promessa de salvação é incondicional, ele vai manter, porque não existe uma condição para que o homem perca essa salvação, porque ela é eterna, da mesma forma como Deus fez aliança com Abraão. É uma aliança incondicional. Abraão vai pecar, Abraão vai errar, mas Deus vai manter a sua aliança com ele, não vai quebrar essa aliança, porque quem fez essa promessa, essa aliança foi Deus, não foi o homem. Entende isso? Quando Deus diz lá para o povo de Israel, olha, se vocês andarem nos meus caminhos, não se desviarem nem para a esquerda e nem para a direita, vocês vão ser abençoados. Isso é uma promessa condicional. Qual é a condição para que eles sejam abençoados? Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Perfeito? Se eles titubearem, eles vão sofrer as consequências. Assim como nós sofremos as consequências. Quando Deus diz assim, olha, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Aquilo que você planta, você colhe. Então nós vamos sofrer mediante as nossas decisões aqui. Mas a promessa de salvação da humanidade por meio de Abraão, Deus vai cumprir. E Deus cumpriu. Independente de Abraão, que foi falho. Independente de Isaac, que foi falho. Independente de Jacó. Se você pegar a história de Jacó, você vai ver quem era Jacó. Jacó falava muitas coisas que ele não cumpria. Ele deu trabalho, Jacó. Isaac mentiu. Assim como Abraão mentiu. Quando Abraão chega lá diante de Faraó, ele está com Sara, ele vai dizer o que para Faraó? Não, é minha irmã. E era quem? Era a mulher dele. Mesma coisa aconteceu com Rebeca e Isaac. Isaac disse, não, essa é minha irmã. Mas era a esposa dele. Percebe? Irmão, uma cerimônia especial no ato dessa aliança, quando essa aliança é realizada, acontece ali. Assim como acontecia nos tempos antigos, em casos de acordos legalmente obrigatórios. Algumas das promessas da aliança de Deus já se cumpriram. Outras se cumpriram em parte e se cumprirão totalmente no final da história. Nós não vamos falar das promessas que foram cumpridas, mas nós já temos algumas promessas cumpridas. Por exemplo, o nascimento de Messias, a promessa que foi feita para Abraão, não é? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra são benditas em Abraão. Por meio de Cristo, todos aqueles que creem em Cristo são abençoados.
Todos aqueles que oram e abençoam os israelitas, judeus, Israel, a nação de Israel, são abençoados. São promessas que foram cumpridas. Tem muitas outras promessas. Vou dar um exemplo para vocês. Gênesis 12, 2. Diz aí: far-te-ei uma grande nação. Se você olhar a quantidade de judeus e árabes que existem no mundo, grande nação. Vai dizer ainda em Gênesis 12, 2: e abençoar-te-ei, não é? Eu abençoarei você. Então Deus protegeu, Deus enriqueceu Abraão durante os dias em que ele esteve aqui na terra. Promessa de Deus cumprida. Essas são algumas. Ainda no versículo 2: o engrandecerei, e engrandecerei o teu nome, ou seja, eu vou tornar você uma pessoa notável, eu vou te dar fama. É isso. Você vai ser reconhecido. Irmãos, até hoje, as 3 principais religiões do mundo reconhecem Abraão como um grande líder, o pai dessas religiões, entre aspas, né? Se você pegar os muçulmanos, o Islã mesmo, eles reconhecem Abraão como pai. Se pegar os judeus, o judaísmo, eles reconhecem Abraão como pai. E se você pegar o cristianismo, nós reconhecemos Abraão como um homem notável, nosso pai na fé. Então Deus cumpriu as suas promessas, está cumprindo, né? E tem mais. No versículo 3, ele vai dizer: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, todas as nações, se você pegar Estados Unidos hoje, que é uma grande nação, a maior nação, é uma das nações que mais abençoou Israel. Por que nosso país é abençoado? Apesar de tudo que nós estamos vivendo. Porque, sabe quem estava lá? No dia que Israel foi estabelecido como nação em 1948? Sabe? Foi um brasileiro que estava lá. Foi ele que disse. Nós reconhecemos hoje, em 1948, Israel como nação. Vocês sabiam disso ou não? Brasileiro estava lá. Eu só esqueci o nome dele agora. Foi um brasileiro. Pesquisa. Ao longo da história, meus irmãos, os povos que se levantaram contra Israel caíram. Roma caiu, Egito caiu. Qualquer nação que se levanta contra Israel, que é um povo minúsculo, que o território de Israel é menor que Sergipe, vai cair. Promessa de Deus. Se te abençoar, eu vou abençoar. Se te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Irmãos, olha esses povos. São um povo sofrido que se levanta contra Israel. Se levantou contra Abraão, os filhos da descendência de Abraão. Ainda no capítulo 12, versículo 3, por meio, está dizendo aqui: e em ti serão benditas todas as nações da terra. Por meio de Abraão, as nações da terra serão benditas. Meus irmãos, os descendentes de Abraão deram ao mundo 2 coisas: os escritos, a Bíblia e Jesus Cristo, o Salvador. Em Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Gênesis capítulo 12, versículo 7, o que nós lemos, está dizendo, sabe o quê? E a tua descendência darei essa terra. De quem é aquela terra que hoje é tão disputada? Da descendência de Abraão. Por meio de Isaac, não por meio de Ismael. Os árabes são descendentes de Ismael. Os judeus são descendentes de Isaac e Jacó. Deles são aquela terra. Por mais que tudo esteja anuviado, né, como diz meu avô, anuviado, você não consegue ver direito, enxergar, e está vendo aquele conflito ali por causa daquele pedaço de terra, vai chegar um dia, lá no milênio, em que Israel, de fato, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, vai estar ali tomando posse. A Bíblia diz que Jesus, quando vier, ele vai sentar no trono de Davi, que está lá no templo hoje, naquele local do templo.
onde você olha para aquela foto lá de Israel e vê aquele domo dourado, ali não é dos judeus, ali os próprios muçulmanos criaram ali um lugar para eles, mas ele está acima do templo de Davi. Oswaldo Aranha, isso aí. Irmãos, a história da Bíblia sobre Abraão não, né, as histórias da Bíblia, na verdade, sobre Abraão, nunca deixou ou omitiu os pecados e fraquezas desse homem. Nunca. Só que Abraão é reconhecido até no Novo Testamento como alguém que teve muita fé. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, sua esposa tinha 90, Sara, né? Deus lhe prometeu um filho. Abraão creu em Deus, a Bíblia vai dizer. Tanto que a Bíblia vai dizer que a sua fé lhe foi creditada como justiça. Quando você vai lá para Romanos capítulo 4, você vai ver o que Paulo vai falar aos romanos acerca de Abraão, que viveu mais de 2000 anos antes de Paulo aparecer. Então Paulo vai dizer para os romanos o seguinte, Romanos 4, 19 a 24, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor. Irmãos, o que há de intrigante entre Abraão e toda a humanidade, entre nós? Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo, sabe o quê? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos ensinamentos que somente aqueles que confiam em Deus e em suas promessas podem ter um relacionamento pessoal com Deus. Assim como Abraão teve um relacionamento pessoal com Deus por meio da fé, só aqueles que nos nossos dias têm fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo podem também ter um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, eu quero dizer algo que eu li de um autor, um escritor. Ele disse o seguinte: você não pode impressionar os funcionários, os engenheiros da NASA, mostrando para eles que você fez um avião de papel e jogou. Para eles não vai ser nada, você não impressiona eles por isso. E da mesma forma que você chegar com uma fórmula da água, por exemplo, que é H2O, para Einstein falar assim, olha Einstein, olha essa fórmula, ele não vai se impressionar. Entende isso? Irmãos, e nós não podemos nos vangloriar da nossa bondade na presença de Deus que é perfeito. Você entende isso? Se você chegar para Deus e falar assim, Deus, olha como eu sou bom, você vai falar para Deus o que é bom, sendo que Ele é a bondade em si? Você entende a coisa? O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, quem nós somos não chama a atenção de Deus, mas a nossa fé é que nos salva. Entende? É a fé da humanidade que pode, de alguma maneira, receber a salvação. É pela fé, não é pela minha bondade. Entende a coisa? Se você chegar diante desses homens e falar para eles assim, olha como eu sou um bom matemático, diante de um grande matemático, vai lá, chega, não impressiona, assim como nós não podemos impressionar Deus. Irmãos, em Jesus, né, que a sua promessa, tanto Abraão quanto nós, temos comunhão. Nós só podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos ter comunhão com Deus pela fé. E quando a Bíblia vai falar assim, olha, creu Abraão em Deus. Sabe o que Abraão já estava crendo? Crendo no Messias. Porque quando Deus diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações, Deus estava falando para Abraão, olha, de você vai sair um homem que vai salvar toda a raça humana. Para nós foi ficando claro, na medida que o Novo Testamento foi se desenrolando. Mas para Abraão e para a descendência de Abraão,
Todos aqueles que creram em Deus, creram nisso, em Jesus que viria. E nós cremos no Messias que já veio. Então, meus irmãos, o que há de intrigante entre Abraão e toda a humanidade? Abraão creu. E nós precisamos crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador dos que creem, e Ele é o único caminho para quem quiser chegar a Deus. Isso que há de intrigante. Assim como Ele escolheu Abraão, e Abraão decidiu crer, Deus nos convida para o seu reino, Deus nos convida para fazer parte da sua família, para ser co-herdeiros com Cristo da sua herança. E cabe a cada um de nós fazer como fez Abraão, decidir crer. Ele escolheu estar com Cristo. E diante de nós está a oportunidade de escolher aceitar esse convite ou não. Irmãos, Gênesis 15:6 diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Está lá em Gênesis 15:6. Nós vemos Romanos falando sobre isso, e tem mais. Capítulo 4, versículo 3 de Romanos vai falar: pois que diz a Escritura? É uma pergunta. Pois que diz a Escritura? A Escritura diz isso: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está citando o que está falando lá em Romanos, ou lá em Gênesis. Paulo está dizendo o que diz a Escritura, ou seja, o que diz lá em Gênesis? Em Gênesis está escrito que Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. O que nós temos, meus irmãos, de intrigante com Abraão? O que isso tem a ver conosco? A mesma coisa que tinha a ver com Abraão. Abraão foi salvo pela fé. E todos nós só podemos ser salvos pela fé. A Bíblia mostra que Abraão foi salvo apesar de ser pecador, mas ele creu. E nós, como pecadores, podemos ser salvos se nós crermos. É isso. Então, se você crê, você pode ser salvo. Você nunca vai ser salvo porque você é bom, porque você não peca. Você é salvo pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 9 vai dizer, capítulo 2, versículo 9, não pode vir das nossas obras. Porque se viesse das nossas obras, nós bateríamos no nosso peito e diríamos assim: eu alcancei a salvação. Foi mérito meu. Não é. É pela fé. Não foi mérito de Abraão. Foi pela fé. Os méritos estão na pessoa que nos salva, que é Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua salvação, que nos alcançou. E o preço para que essa salvação pudesse ser eficaz em nossas vidas, quem pagou foi Jesus Cristo na cruz. Nenhum homem pode pagar e nem pode. Abraão já cria nisso. A fé de Abraão estava nisso. A nossa fé também. No Senhor Jesus. Eu sei que Ele veio para morrer na cruz, para pagar a pena pelos meus pecados. Não somos perfeitos, Pai. Erramos, mas cremos na sua promessa. A sua promessa, Pai, é sua promessa, não é nossa promessa. E a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não volta atrás na sua promessa. Graças a Deus por isso. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por aprender mais do Senhor na sua palavra. Continua nos ensinando, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir o programa Passeando pela Bíblia com o pastor Jorge Luiz. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.